Olá, amigos. Que bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos iniciar uma nova jornada, a leitura do Livro dos Espíritos. Livro editado por Allan Kardec, professor Hipólito Denizar, com o pseudônimo de Allan Kardec, que fez uma pesquisa, que organizou este livro de perguntas e respostas. E nós vamos iniciar o nosso trabalho com uma segunda edição, revisada por Kardec. São 118 perguntas e respostas, mas que também no Brasil a Federação Espírita Brasileira fez também já uma edição, onde vê na questão 1010 duas perguntas, então divide em duas perguntas e duas respostas, a 1010 e a 1011. Mas a edição que eu tenho são 118 perguntas e respostas, é uma tradução do Salvador Gentili, publicada em 1974. Então, vamos seguir. Pode ser que pessoas tenham outras edições, tenham outros traduzido por outros, mas vamos seguindo. Pode ser que às vezes as palavras, terminologias modifiquem um pouco. E é uma honra poder estar lendo este livro junto com vocês. É uma alegria muito grande, que eu agradeço a espiritualidade, a oportunidade de estar aqui com vocês. Já agradeço muito. Estou até emocionada. Sim, emocionada. Porque é uma oportunidade de lermos tudo e refletirmos sobre isso e também meditarmos, que é importante. O Livro dos Espíritos é dividido em 4, né? Livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, livro quarto. No livro primeiro, que vamos começar, é sobre as causas primeiras. O capítulo primeiro fala sobre Deus. Questão número 1. Também vocês vão ver no livro que temos a pergunta, temos a resposta em itálico, mas também temos, às vezes, uma letrinha menor, que é um comentário de Kardec. E também depois vou também sentir o que é para mim, para minha vida. E vocês têm a oportunidade de refletir e sentir para vocês também. Se quiserem conversar comigo no particular, né, faça uma resposta no particular para a gente conversar sobre o seu entendimento, né, e vamos seguindo os nossos estudos. Sabemos que ele tem escrito na primeira edição uma filosofia espiritualista, mas nós vamos ver quanto conhecimento sobre ciência, sobre os aspectos da ciência, aspectos filosóficos e aspectos religiosos. Então, são 5 livros editados por Kardec que nós vamos ver sobre esses 3 aspectos. Nós fizemos uma leitura sobre o Evangelho. Percorremos durante um ano a leitura do Evangelho por parágrafos, que foi muito edificante para mim, para a minha experiência, para o meu dia a dia. E agora estamos nessa etapa com o Livro dos Espíritos. E começamos a questão 1. Ele fez essa pesquisa com vários médiuns, em várias cidades, em vários lugares, com perguntas e respostas e as respostas dos espíritos superiores. Por vários momentos teremos o nome deles, de quem é que estava respondendo. Mas vamos seguindo em frente. Questão número 1. Que é Deus? Na resposta, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aqui tem uma primeira observação. As perguntas feitas aos espíritos estão em letras normais e as respostas destes em grifo logo em seguida. As notas de Allan Kardec constam com caracteres menores para melhor distinção do seu texto, salvo nas dissertações. Questão 2. Que se deve entender por infinito? Resposta. O que não tem começo e nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito? Questão 3. Pode-se dizer que Deus é infinito? Resposta. Definição incompleta.
pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Comentário do Kardec. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não o é. Então, vamos lá. As traduções tentam chegar para um vocabulário nosso no português. Mas é bastante interessante nessa questão dizendo, deve-se entender por infinito. Primeiro, o que é infinito? Então, ele já dizia algo, os espíritos falando que não tem começo e não tem fim. E aí nós vamos, porém, quando ele responde como é algo abstrato. Então, é abstrato. Como você vai dar forma para alguma coisa abstrato? O que a gente tem hoje, quando se falamos de infinito, é aquele símbolo 8 deitado. Então, nós temos que pensar. Mas para você fazer o 8 deitado, ele tem um começo, ele vem, ele cruza e faz uma outra figura semelhante, espelhada. Não é isso? Mas ele tem um começo, ele cruza, ele faz o fim e ele determina um espaço definido, espelhado. Então a gente sente que o infinito é um movimento abstrato que vai definindo uma forma. Então ele tem um início, é um movimento que teve um início, mas ele faz uma curva, ele faz a curva e faz um espelhado. E tem uma interseção. É o que mais aproxima para a gente de uma forma de infinito, é o símbolo do infinito. Mas a gente sente, ele tem início, ele tem fim, ele determina um plano, ele define um plano e define um espaço. E aí dentro desse espaço a gente começa a ver mais forças. Então a gente tem uma força que fez esse espaço. Então a gente tem uma força que vai formatar, uma força delimitada, uma força de atração, uma força, meu gatinho veio junto, uma força de expansão, porém tem um limite, tem bordos, mas tem uma força que centraliza tudo e tem uma outra força mantenedora de tudo isso. Então, Jung define muito quando tem esses espaços como quaterno, são forças que iniciam, mas a gente sabe que tem uma causa primeira, né? A força que gerou tudo isso. Uma força que gerou. Uma força que gerou, uma força que limitou, uma força centralizadora, expansora e mantenedora de tudo isso. Uma força. Então nós temos que sentir isto, né? E aí na terceira pergunta, ele pode dizer que Deus é infinito? Ele fala, não. Não. Não é mesmo. Por quê? Porque é a causa, é o que fez, é o que criou. Então, ele diz, é uma definição incompleta, é uma pobreza de linguagem dizer isto, né? Os espíritos falando, que é insuficiente para definir. Não dá para definir uma coisa como Deus. Não dá. Né? Não se pode, não tem como. Porque a gente define por uma coisa, que Deus por uma coisa, e que ele também não é. Ele também não é uma coisa. Vamos seguindo. Provas da existência de Deus. Questão 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa, e adiantar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então, nada não pode fazer nada. Mas a gente sabe que tudo que existe por aqui tem uma causa, e é essa causa primeira. Então,
a gente olha através da ciência. Dá para reconhecer a existência de Deus, essa força maior. Questão 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si, mesmo da existência de Deus? Que Deus existe, porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? E ainda, uma consequência do espírito de que não há efeito sem causa. Então, estamos aí, né? A gente tem dentro da gente algo dentro. Então, a fé, esse resultado do acreditar. Então, é de cada um, a gente não passa para o outro. Mas a gente tem algo dentro de acreditar dentro da gente, em algo diferente, que é algo que podemos chamar de Deus. É algo dentro da gente, né? Que a gente observa nessa grandiosidade de tudo criado. Questão 6. O sentimento íntimo que temos de nós mesmos, da existência de Deus, não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Então, sentir Deus, acreditar em Deus e ter a fé, não é algo de pessoas que estudam, que leem, não, porque, como ele diz, os selvagens têm isso, a criação, essa força maior, né? E eles não têm estudo nenhum, então a gente pega os aborígenes, né? Nós temos os homens selvagens que não têm conhecimento nenhum e eles têm essa certeza, essa fé interior. Questão 7. Pode-se encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Resposta. Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Então, atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. Então, você pega algo que tem uma essência, você pode chamar que aquilo é Deus, a essência dela? Ele diz que ainda não, nós estamos chamando um efeito, uma propriedade daquilo, mas que teve uma criação, aquela essência. 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira de uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? Aliás, o que é o acaso? Nada. Então, neste acaso, o que pode acontecer neste acaso é que não existe o acaso. Então, nós podemos dizer, tudo foi criado por acaso. Não, não existe o acaso, existe uma causa. Então, a nossa própria inteligência é capaz de ver isso e sentir isso, que existe uma causa, existe um processo que está dentro, que é além da essência, criou a essência, que a propriedade do processo não é o que criou o processo, né? Então, é isso que ele diz. Que é um absurdo dizer que tudo é o acaso. Questão 9. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Resposta. Tendes um provérbio que diz isto: pela obra se reconhece o artífice. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele, e é por isso que ele se chama de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Comentário de Kardec. Julga-se o poder de uma inteligência pela sua obra. Nenhum ser humano, não podendo criar o que produz a natureza, a causa primeira, pois é uma inteligência superior à humanidade. Qualquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem, ela mesma, uma causa, e quanto mais o que ela realiza é grande, mais a causa primeira deve ser grande. Essa inteligência é a causa primeira de todas as coisas, porque qualquer que seja o nome sob qual
o homem a designe. Então, assim, muitos se dizem, né? Sou inteligente, sou forte, sou um espírito forte, sou inteligente. Principalmente nos dias de hoje, a gente vê que de repente, cadê a força? Cadê a força? Nós estamos no momento exatamente provando isso para nós. Que um vírus está destruindo qualquer um. Tudo. Qualquer um. Não existe o forte. Então, tem uma força maior regendo tudo. Tem uma causa primeira de tudo. Então, nós temos que entender isto. Como é para nós isso. Não adianta a gente dizer, eu sou inteligente. Acontece alguma coisa, acabou a inteligência toda. Né? Estamos bloqueados dela. A gente sabe quantos podem adquirir uma doença e de repente perder toda a inteligência, a razão, perder tudo. Também pessoas que se dizem fortes, de repente algo acontece com a matéria dela e... Então, nós sabemos que existe uma inteligência maior, uma inteligência primeira, uma força maior, uma inteligência primeira de tudo. Não é isso? Então, por hoje nós vamos parando aqui. Agradeço a vocês. Continuaremos depois, uma outra dia, outra oportunidade, com a questão número 10. Obrigada a todos, um abraço, uma prece para todos. Vamos terminar com uma prece. Poderosa força do universo, alcançai o Espírito que é dentro de nosso ser, renovai a vida que é em nosso corpo. Poderosa força do universo, trazei para nós o bálsamo, a força maior para nossa matéria, para nosso espírito, para que possamos cumprir a nossa jornada. Jesus, bendito amado Mestre, consolo dos aflitos, refúgio dos desprezados, fonte inesgotável do bem. No dia de hoje, agradecemos todas as bênçãos recebidas. Para mim, para todos meus amigos, parentes, conhecidos, mas também desejo a todos os meus inimigos, a todos os nossos inimigos. Pedimos perdão pelas faltas cometidas e à luz do vosso esclarecimento, para que possamos ser sempre esclarecidos, para não mais errar. Pedimos forças, poderes e luz para os nossos amigos anjos de guarda, para que eles possam sempre proteger-nos e guiar-nos nas dificuldades da vida, para que possamos vencê-las todas e sermos úteis aos nossos semelhantes. Jesus bendito, amado Mestre, permita que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.